Você está preparado para mais uma dica de amor de hoje? Daqui a pouquinho nós vamos falar para você uma dica, Cristiane, que a maioria dos casais precisa. Por quê? Porque eles cometem isso, nós cometemos muito este erro e a maioria dos casais É bem provável comete. que você esteja cometendo esse erro, que nós vamos ensinar você hoje a não cometer. E é um erro que incendia as discussões. De repente você está conversando, vocês estão falando, de repente começa uma briga e você não sabe por que a briga começou. Nós vamos mostrar para você qual o erro que você está cometendo que faz com que os diálogos virem brigas entre vocês. Não saia daí, daqui a pouquinho você vai descobrir qual é a dica de amor de hoje. Agora preste atenção nesta pesquisa que recentemente foi publicada lá na Inglaterra, que mostra que hoje os casais, dentro de 3 anos, já estão em condições de separar por causa de objetivos diferentes que eles fizeram e planejaram sem muita consideração durante o relacionamento de namoro, mesmo antes de casar. Isso lá na Inglaterra, você imagina aqui no Brasil, né, Renato? Vamos assistir, acompanhe. O amor tem mesmo prazo de validade? Um novo estudo diz que sim, e esse prazo tem diminuído cada vez mais. Agora, um casamento tem tudo para dar errado antes de completar 3 anos. A pesquisa foi realizada por um portal de internet na Inglaterra e descobriu que hoje em dia as pessoas assumem projetos conjuntos antes de se conhecerem direito. Falta de dinheiro, de tempo e ter filhos cedo demais são motivos para o fracasso da maioria dos casamentos. O que eu tenho acompanhado hoje em dia é a falta de respeito para com o outro. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. A falta de respeito, a falta de amabilidade, a falta de tato, especialmente também a carência sexual. Sabe aquela história de se apaixonar e tomar uma decisão no impulso? Tem tudo para dar errado. Se você casou com uma estrutura mental de paixão, uma estrutura psicoemocional regada ali pela paixão, muito difícil essa relação passar de 2 anos de tempo. Ela não consegue, porque a paixão ela simplesmente cessa nesse tempo de 2 anos, ela para, ela não tem força para ir para frente. Entender isso não é tão difícil. O problema é colocar a teoria em prática. Por que o casamento acabou? Briga, né? Este casal está na contramão da pesquisa. Talvez porque tem uma história diferente. Eu sabia que ele era ex da atual do meu ex. É isso mesmo que você ouviu. Alexandre namorava uma moça que o deixou para ficar com o ex-namorado de Sucaine. Ou seja, na tristeza, no abandono... A gente começou a surgiu a paixão. E com o tempo a gente foi ver que foi tendo muita afinidade, né? Começou a namorar, mas ninguém botava uma fé, porque achavam que era uma vingança. O casal acabou de passar pela prova dos 2 anos e garante, até agora, sem crise. As pessoas acham que o casamento tem que ser algo perfeito. E esse é o erro das pessoas, porque nenhum casamento é perfeito. O segredo de continuar assim bem é ceder, né? Sempre um procura ceder. Porque você imagina, se a pessoa não cede, aí fica com orgulho e... tipo, egocentrismo, né? Só pensar nela, não quer saber da outra, então isso realmente não dá certo. O fato é que as pessoas precisam entender, cada vez mais isso está sendo necessário, elas precisam entender que não basta amar, não basta você gostar de uma pessoa para o relacionamento dar certo. Na verdade, Renato, é como o rapaz falou, né? Que a paixão não dura muito. As pessoas confundem muito paixão com amor. E elas pensam assim, não, mas eu amo, e na verdade elas são apaixonadas. A paixão, ela realmente tem uma data de validade. E elas não sabem transformar a paixão em amor. Não. Né? Graduar aquilo para um relacionamento de amor verdadeiro. Agora, nós vamos responder as perguntas, nós temos respondido perguntas de pessoas que têm ligado pra gente, você inclusive que está passando por um problema no seu relacionamento, você quer ajuda, converse com alguém da nossa equipe agora, o telefone está aí no seu vídeo, 0 operadora 11 3573 3535.
Nós vamos falar agora, responder a pergunta de uma das nossas alunas que passou por uma traição no relacionamento e não está sabendo superar. Se você passou, está passando por uma traição, o problema de traição, você é o traído ou você é o traidor? Você não tem conseguido, depois deste evento, resgatar o relacionamento. Você não quis terminar o relacionamento, você quer continuar, mas não tem conseguido restaurá-lo. Se você está passando por esse problema, ligue agora 011 3573 3535. Nós estamos aqui agora prontos para receber a sua ligação. A nossa equipe, você não precisa falar no ar, tá bom? Não vai falar com a gente aqui no ar. Vamos agora à pergunta da Cleide. O meu esposo, ele acabou me traindo. Eu não sei se foi a primeira vez ou se já teve outras vezes. Acabou me traindo e eu descobri pela uma conversa de celular. E aí foi uma discussão, ele mandou embora, tal, depois ele voltou atrás, se arrependeu. Só que assim, eu até hoje não consegui assim perdoar ele. Toda vez que o celular dele toca, eu já acho que é alguma coisa e ele tem senha no celular dele, eu já pedi para tirar, ele não tira. Eu acho que eu tô me prejudicando muito, porque eu tô vindo sofrendo muito, eu venho emagrecendo, eu não tenho mais paz. Aí eu queria muito o conselho de vocês. Então, Cleide, vamos tentar ajudá-la aqui. Primeiramente, o grande vilão aí está no passado deles, que é essa traição que aconteceu, né? E totalmente a confiança foi perdida. E até hoje ele não conseguiu reconquistar, também está fazendo tudo errado, né? Coloca senha no celular e tudo mais. É por isso que a Cleide não consegue perdoar, porque, na verdade, ela ainda tem receio disso acontecer de novo. Ela pensa assim, se eu perdoar, ele vai me trair. Porque ele não faz nada por onde, ele ainda mantém a senha, ele ainda tem a vida dele meio que escondidinha dela, né? E não quer que ela saiba com quem ele está conversando, pelo WhatsApp e tudo mais. Então, quer dizer, isso não traz nenhuma segurança, só traz medo. Muitas pessoas cometem esse mesmo erro da Cleide, porque você pensa que o perdão vai dar a outra pessoa uma chance de mudar. Mas, na verdade, o problema é que o perdão só afeta você. Quer dizer, se você não perdoa o seu marido, você que sofre, como você mesmo falou aí, você não come, você está emagrecendo, você está sofrendo, porque a mágoa está afetando só você. Ele ainda pode trair. Ele ainda pode trair, ele ainda pode fazer coisa errada, mesmo sem você dar o perdão para ele. Quer dizer, quem está sofrendo é ela. Então, ela precisa perdoar, você precisa perdoar para o seu bem, para você ficar livre dessa mágoa. Agora, a questão de voltar a confiar nele, você tem que lidar com isso da seguinte forma. Você tem que colocar para ele a seguinte proposta. Você quer reconstruir o nosso casamento? Porque se você quer, então há um preço a pagar, há algumas condições que você tem que cumprir. E uma delas é você se tornar transparente, acabar com segredos. Eu não vou aceitar mais senha celular, não vou aceitar mais que você saia sem eu saber com quem, para onde você está indo. Isso tem que acabar entre nós, para que eu possa voltar a confiar. Lembre-se, Cleide, quem errou foi ele. E você tem o direito de exigir as condições de mudança para reconstruir o relacionamento. Então, há uma necessidade de vocês entenderem, os dois entenderem, que há inimigos deste casamento aí agora. Inimigos. Quais são os inimigos? A traição lá do passado, a desconfiança que essa traição trouxe. Talvez os grupinhos que ele pertence no WhatsApp. Exato, essa tal privacidade do celular ou os contatos que ele tem e comunicação no celular que são indevidas, são inimigos do relacionamento que você precisa vencer. Vocês dois precisam se unir para vencer. Foi o que fizeram o Rodrigo e a Renata. Veja só, o Rodrigo, ele descobriu uma traição. E eles não estavam conseguindo superar isso. O Rodrigo chegou a pensar até em matar a própria esposa. Mas veja só o resultado quando eles receberam ajuda através das nossas palestras, dos nossos conselhos para restaurar a relação. Renata vinha de uma união conturbada. Ela casou com 22 anos e teve 2 filhos. Vivemos 7 anos juntos. Ele pegou as coisas dele e foi embora. A solidão. Dali em diante, a minha vida só era bar. De segunda a segunda era isto.
Era só sair dali, deixava de dar atenção para meus filhos. Rodrigo também não conseguia dar a atenção ao filho no primeiro relacionamento. A cobrança era dentro de mim, eu queria ser o pai perfeito, o pai que eu não tive. E foi na onde eu não conseguia ser nem o pai perfeito, nem o esposo perfeito. O relacionamento com a mulher chegou ao fim. Foi então que o rapaz procurou nos amigos algo que não conseguia encontrar dentro de casa. Essas amizades me levaram a voltar numa vida de bebida. Rodrigo e Renata chegaram ao fundo do poço. Em 2008, eles se conheceram e em 5 meses foram morar juntos. Nele eu encontrei amor, eu encontrei carinho. Por mais que nós brigávamos, discutíamos. As brigas. Da parte dela era muito ciumenta, então tudo que eu fazia, eu estava com outra pessoa. O ciúme dela foi ficando possessivo, ao ponto dela se agredir, se agredir nas nossas brigas. E aí eu já nervoso também por motivos de bebidas, né, drogas e tudo. Tempos depois, ele descobriu que estava sendo traído. Peguei o celular dela, fui lá, mexi até conseguir achar o que eu queria ver, né? Acabei me envolvendo não fisicamente, mas sim por mensagem de WhatsApp com um colega de trabalho. Por causa de coisas que eu sentia falta, às vezes, de escutar dele. Como nós não tínhamos diálogo, não tinha conversas carinhosas. Diante da situação, os dois resolveram se separar. Foram 2 longos meses longe um do outro, até que Renata decidiu procurar ajuda na terapia do amor. Foi aí que veio a desconfiança. Ele achava que eu estava com outro. Ele me mandava fotos de mulher despada, destruída, sem pescoço. Me mandava a noite toda. Ele falou pra mim, você vai para um templo hoje? Eu falei, não, não vou. Ele, pois você vai. Você vai porque hoje eu quero te pegar lá dentro. Foi na onde ela falou, vamos entrar, participa da palestra. Quem olhava pra ele viu muito ódio nele. Aí foi aonde que busquei auxílio, ele veio, ele entrou. Ele sentou comigo, assistiu a palestra. Aí naquele exato momento eu vi a transformação nele. Eu falei pra ela, vamos retomar a nossa vida, deixar o passado no passado e construir uma nova história. Faz quase 7 meses que o casal frequenta a terapia do amor. E hoje o relacionamento é bem diferente. Hoje tem mais diálogo, hoje tem mais carinho, hoje tem conversa. Então eu aprendi muita coisa nessa palestra. Essas 21 verdades também referente ao amor, vale muito a pena. Eu, principalmente, trabalhei muito a forma de perdoá-la, né? Então, hoje está sendo mil maravilhas. Muitos casais querem fazer isso, né? O que eles fizeram, que é olhar para frente, deixar o passado, perdoar, mas não conseguem. Veja que o Anderson, o esposo da Renata, queria até matá-la, queria até cometer uma tragédia. Mas quando ele veio e ouviu, prestou atenção, então houve uma mudança na cabeça dele e ele conseguiu fazer Em 7 meses, Renato, eles puderam contar a história deles, que eles superaram tudo que passaram. Quer dizer, muitas pessoas estão há anos tentando superar uma coisa que aconteceu 10 anos atrás, 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, ainda não superaram. Quer dizer, até quando você vai ficar tentando superar isso desse jeito que você tem feito? Jogando na cara, guardando a mágoa, achando que o tempo vai curar essa mágoa, né? E o tempo em si não ajuda. Tempo não resolve problema de casamento. Entenda isso. Tempo, enquanto o problema permanece não resolvido, só piora o problema. Só permite que o problema ganhe raízes, até chegar um ponto que você não quer saber mais. A única atitude que você pensa em tomar é a separação e o divórcio. Então, se você quer realmente resgatar o seu relacionamento, a hora de agir é agora. E mesmo que você tome a atitude sozinho, inicialmente. Não pense, eu quero ajuda, mas meu marido não quer, a minha esposa não quer. Um só não vai adiantar, os dois têm que querer. Não necessariamente. E quase nunca, na nossa experiência, ajudando milhares e milhares de casais, inclusive na nossa própria experiência, quando nós conseguimos salvar o nosso casamento, não é um ato conjunto. Começa com um. A Cristiane teve que tomar o primeiro passo, ela teve que dar o início para mudar o nosso casamento. Depois eu acompanhei.
Então você tem que dar o primeiro passo, alguém tem que dar o primeiro passo. Se você quer realmente fazer essa mudança, existe a palestra da Terapia do Amor, que tem ajudado milhares de casais e solteiros a superar os problemas da vida amorosa. Veja só, por exemplo, a história agora do Anderson e da Alessandra, que também passaram por grandes traumas, mas conseguiram superar. Enquanto isso, se você quiser ligar para o telefone no seu vídeo, a nossa equipe está à sua disposição. A Alessandra chegou na Terapia do Amor há 2 anos e meio, desse jeito. Com um fim de relacionamento de 10 anos, no qual eu fui casada, tive uma filha. As traições eram frequentes no relacionamento da jovem. Meu ex-marido, ele me traía, eu o perdoei e ele me traiu novamente. Então, eu cheguei muito machucada, muito sofrida, muito desacreditada do amor. Anderson também chegou desiludido na parte amorosa. Ficava com uma, ficava com outra. Não tinha felicidade, procurava em balada, né? Essa felicidade também não achava. Eu usava muita droga, fumava, cheirava cocaína, parecia que tinha um buraco dentro de mim. E quando o assunto era mulher, ele tinha um pensamento fixo. Pensava que mulher era tudo a mesma coisa. Que a mulher só queria prazer, só queria dinheiro, não preenchia, só queria me prejudicar. Foi assim que eu cheguei aqui na palestra. Já a Alessandra só pensava em suicídio. Eu imaginava que não teria jeito para mim. Eu pensei em tirar minha vida, porque eu não tinha mais prazer em viver. Diante das situações, os jovens decidiram pedir ajuda para amigos, que indicaram a Terapia do Amor. Uma amiga, né, ela vinha nas palestras e ela me convidou. E eu fiquei muito feliz, porque ali eu vi uma saída para os meus problemas. Fiquei sabendo da palestra através de um amigo. Falou para mim, vem para a palestra, você é solteiro, vem para a palestra, vai aprender muito, vai te ajudar muito. Mas não foi fácil aprender tudo isso. Até você ter esse entendimento que você se dá valor, é muito conflito. Então foi de vir mesmo, de persistência, de insistência e colocar em prática. A primeira coisa que eu coloquei em prática e deu certo foi dar valor para mim mesmo. Eu sendo solteiro, eu tenho que ser feliz primeiro comigo. Tenho que estar bem comigo para depois estar feliz com a pessoa amada. Eu aprendi que eu não preciso de uma pessoa para poder ser feliz. Eu posso ser feliz comigo mesma. Depois de 1 ano frequentando as palestras, eles se conheceram. Comecei a ver o caráter, as atitudes, os valores, se eram iguais aos que eu buscava. Os defeitos também, que a gente tem que frisar isso, que é muito importante, a gente conhecer os defeitos, para lá na frente não decepcionar, né? Com os ensinamentos em mente, eles começaram a namorar. E já faz 1 ano que estão juntos. Primeiro paz comigo mesmo, felicidade comigo mesmo e pensar que tem uma pessoa do meu lado que tá ali para me ajudar, para multiplicar comigo. Curei o meu coração, eu tirei todas as mágoas, todos os complexos. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu acreditei mais em mim. Não sinto mais vazio, solidão, não. Hoje eu não tenho mais esse desejo de suicídio, eu não tenho mais a tristeza, eu não tenho mais a mágoa. Porque hoje eu me sinto completa e realizada. Não só por ter um parceiro comigo, mas por estar bem comigo mesma. Está sendo muito bom para mim. Continuamos fazendo, porque sabemos que cada dia é um novo ensinamento para fortalecer ainda mais o nosso relacionamento. Então, não é a gravidade do problema que você está vivendo que é a dificuldade, né? Porque você acabou de ver aí, o Anderson e a Alessandra, eles conseguiram separadamente, eles não se conheciam, eles frequentavam as palestras, eles vinham se tratar, né? Vieram se tratar de traumas anteriores e depois de 1 ano nas palestras eles se conheceram e hoje estão bem. Quer dizer, a pessoa, ela precisa entender que o problema dela tem solução, mas ela só vai conseguir resolver com as ferramentas certas. E ela precisa entender que a solução talvez não seja outra pessoa agora. A solução é ela primeiro, se tratar, se resolver, tirar essas coisas que têm feito tão mal aos relacionamentos dela, né? E outra coisa interessante desse casal é que você vê, não só desse, mas de todos que você já viu aqui no programa, eles não vieram uma vez e tudo mudou na vida deles. Eles vieram e foram perseverantes. É um tratamento que você faz. Tudo que você quer, toda mudança que nós queremos precisa perseverança.
né? A pessoa tem que ser consistente, tem que perseverar, tem que estar... É um tratamento. Não é um dia você vem e aí tudo muda naquele dia, você agora já se valoriza, você já perdoou todo mundo, já está bem, já está pronta para se casar. Não é assim. É um processo e você pode começar este novo capítulo da sua história nesta quinta-feira, na palestra da Terapia do Amor. Cristiane e eu vamos fazer a palestra nesta quinta para casais e solteiros, uma palestra especial. Todos são bem-vindos, a palestra é gratuita, é aberta ao público, você não precisa pagar para entrar, você não vai pagar para sair, você não vai pagar para estacionar o seu carro ou deixar as crianças na creche. Você é bem-vindo para sentar e assistir, como milhares de pessoas fazem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Nesta quinta-feira, o tema da palestra será Como vencer os inimigos do amor. Como vencer os inimigos do relacionamento. Você tem inimigos na sua vida amorosa, você sabia? Você tem um inimigo, uma pessoa que vive tentando se intrometer na sua relação, talvez. Você tem lá no trabalho do seu marido, tem uma colega dele que fica tentando assediá-lo. Você tem um inimigo chamado problema financeiro. Desde que vocês começaram a ter problemas financeiros, vocês começaram a brigar muito por causa desse problema. Um inimigo chamado celular, chamado WhatsApp, chamado rede social. Um inimigo chamado ex, o ex ou a ex do seu companheiro. Você tem inimigos que estão destruindo o seu relacionamento. Como você vai vencer isso? Você precisa reagir, você precisa se blindar o casamento desses inimigos. Senão, você vai acabar sucumbindo e perdendo o casamento. E eu digo a você, perder o casamento é uma das maiores derrotas que uma pessoa pode sofrer na vida. Uma das maiores derrotas, em todos os sentidos, porque você joga anos da sua vida fora. Você perde isso quando não há filhos envolvidos, sem contar a perda de bens materiais, que são o mínimo, são de menos. Mas a perda emocional, a perda às vezes de confiar novamente no amor, este tem sido o grande preço que as pessoas têm pago. Mas por quê? Porque elas não têm enfrentado os inimigos do amor a tempo de vencê-los. Não seja vencido pelos inimigos do amor. Nesta quinta-feira, você vai aprender como superá-los. Após viver decepções amorosas, muitas pessoas optam por viver sozinhas. Acreditam que assim ficam livres de se decepcionar novamente. Mas, ao invés disso, acabam ficando presas ao medo e carregando esse trauma. E quem viveu assim afirma, com a terapia do amor é possível mudar. Tive um relacionamento, fui traída nesse relacionamento, entrei em depressão. Então, todos que eu gostava acabavam me decepcionando. Eu via minhas amigas felizes, aparentemente, né? E eu não conseguia ser feliz. Então, foi participando das palestras, consegui me recuperar, consegui preencher aquele vazio que eu sentia. Consegui me amar, porque eu não me amava, né? Primeiro a gente tem que se amar para depois enfrentar um novo relacionamento. A Irene conseguiu deixar todo o trauma de lado. Ela e o marido Diego vivem hoje um relacionamento de verdade. Eu convidei ele para participar das palestras. E aí a gente começou a se gostar, e aí começamos a namorar, e aí noivamos, dentro de um ano a gente noivou, casou. E hoje a gente vive uma vida de felicidade. Hoje a gente tem a nossa filhinha, vai fazer 1 aninho. Então, hoje a minha vida é completa. Colocando em prática tudo que é passado nas palestras, aprendi a compreender, entender e dar valor ao meu casamento. Hoje, graças a Deus, casei com 20 anos, tenho meus 28 anos, 8 anos de casado. E cada dia que passa, o nosso amor cresce, um compreendendo o outro. Tudo que é de valor é interessante, tudo. Então, você precisa se enxergar assim em primeiro lugar. Porque se você não se enxerga valiosa ou valioso, você quer que a outra pessoa te enxergue assim? Como? Você tem que se ver como valioso. Você tem que começar a mudança dentro de você. Era uma pessoa desvalorizada, né? Sofria muito com os relacionamentos. Tinha, na verdade, aquele dedinho podre, né? Eu fui traída, isso é uma decepção muito grande. Através das palestras, a gente vai reavivando, vai se sentindo renovada, e isso é muito bom. A Daniele sofreu, mas recebeu na terapia do amor o auxílio que precisava para mudar. A minha vida hoje
é maravilhosa, é renovada. Em todos os sentidos. Eu me sinto uma mulher completa. O Brasil é o segundo país com mais traidores no mundo. Segundo pesquisa realizada por um site de relacionamento para pessoas comprometidas, o Brasil possui 348 mil usuários. E a pesquisa afirma ainda que a maioria dos traidores são homens casados há mais de 7 anos e com idade entre 30 e 49 anos. Mas aqui na Terapia do Amor, homens e mulheres encontraram uma realidade diferente. A gente pensava que não, terapia do amor para quê? Fazer isso não dá jeito, não dá certo, não vai funcionar, entendeu? E a gente acabou vindo e viu que é totalmente diferente. Que a gente vive lua de mel todo dia. A gente investe em tantas coisas, investe numa faculdade, investe no trabalho e aqui é um investimento. A minha vida é uma loucura, é super agitada, mas eu reservo esse momento para cuidar de mim, cuidar do meu interior, cuidar do meu coração na realidade, né? Então para mim é indispensável a terapia do amor. Todo mundo que erra paga as consequências. Os nossos erros, nós pagamos consequências por eles. Então, se você puder não errar, se você puder se preparar, evitar, talvez você vai ter que ser um ET no meio dos seus amigos, porque todo mundo quer errar. Você não precisa. Você não precisa ser igual a todo mundo. Eu cheguei solteira, aí eu noivei, namorei primeiro, noivei, agora eu casei, então eu preciso de uma manutenção para cada fase, né? Então, essa manutenção é indispensável. Então, hoje, como eu estou casada, eu venho buscar por um outro sentido, que é na relação do meu casamento, para sempre estar na melhoria. Então, a terapia, para mim, é fundamental, na realidade. Lembram da Irene e do Diego? O casal que hoje está feliz da vida conta quanto custou toda essa transformação. Nada, nenhum real. Eu só pago a minha vida em prazer de vir e em aprender. Participe da Terapia do Amor nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Você que quer salvar o seu casamento, mas não sabe como, você descobriu recentemente uma traição, não perca a palestra. Nesta quinta-feira você vai aprender como superar, como vencer os inimigos do relacionamento, os inimigos do amor. E a palestra não é só para casais, é para solteiros. Venha participar só ou acompanhado. Vamos agora à dica de amor de hoje, preste bastante atenção. E a dica de hoje é: vocês não são inimigos um do outro. O problema é o inimigo de vocês. Essa dica é importante, Cristiane, porque muitos casais erram na hora das brigas, da discussão, quando eles acabam problematizando o parceiro. Quer dizer, se há um problema de ciúme, ao invés de atacar o ciúme, ele fala: o parceiro é ciumento. Né? Se há um problema de dinheiro, gastou excessivamente, então, em vez de discutir os gastos, eles falam: você é um gastador, você gasta demais. Então, eles problematizam a pessoa e ao invés de unirem-se em uma equipe para atacar o problema. E o que acontece quando você é atacado, você então se defende. Você então tem agora que atacar outra pessoa, porque ela está te atacando. Então, vocês deixam de resolver o problema em si e começam a se atacar. Aí você começa a falar: mas você é assim, você é assado. Quer dizer, aquele problema vocês nem falam mais. Ninguém fala mais um problema. Aliás, às vezes, Renato, nem lembram mais por que começaram a brigar. Então, qual é a solução? Qual é a dica? Separem o problema da pessoa. O inimigo de vocês não é o parceiro, não é um ao outro. O inimigo de vocês é o problema. Então, identifiquem o problema e unam-se como uma equipe, como um casal, contra o problema. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir vencer este problema que está separando vocês. Esta é a nossa dica de amor de hoje. Depois da pausa, nós voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Você conhece os inimigos do amor? Saiba que eles lutam todos os dias contra a sua felicidade. Traição, inveja, ciúmes, interferência de terceiros, o ex,
São inúmeros os inimigos do amor e do relacionamento, e você pode estar perdendo a grande chance de ser feliz por lutar de forma errada. Aprenda a vencer os adversários do amor e tudo que atrapalha a sua realização amorosa. Terapia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Um novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer, você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida 2. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs. Além de desenhos bíblicos, assiste aos clipes das melhores músicas gospel. E ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você quiser enviar a sua pergunta para o programa, pode fazê-lo através do site escoladoamorresponde.com. Vamos agora à pergunta da amiga aqui de São Paulo. Eu queria saber, assim, eu vou completar 1 ano de namoro, né? Mas o que acontece? Eu e meu namorado brigamos muito. Tudo pra nós é motivo pra brigar. Qualquer coisinha, a mínima, simples coisinha, a gente já tá ali brigando. Eu queria saber o que eu posso fazer pra melhorar isso no nosso namoro. Por favor, me ajudem. Ok, para nos ajudar aqui hoje, nós temos com a gente, como de costume, o Victor e a Bianca. Tudo bem? Olá, Renato. Tudo bem? Vamos lá. Quais as suas dicas para esta amiga aí? 1 ano de namoro e eles não param de brigar. Olha, o namoro, ele é caracterizado por sinais. E esses sinais aí, amiga, você não falou quanto tempo tem de namoro, mas... 1 ano. 1 ano de namoro, desculpa, eu não percebi essa parte. 1 ano de namoro, isso já é o sinal suficiente para ela entender que tem uma crise, tem um problema sério no sentido dos dois conversarem. Elas não estão conseguindo, eles não estão conseguindo se acertar nas ideias. O que é? Você quer uma coisa, ele quer outra coisa, você não cede. É o sintoma de um futuro divórcio nesse caso, né? As ideias estão se chocando ali dos dois. E uma coisa que me chamou a atenção, até no livro Namoro Blindado, amiga, tá isso. Seria bom você adquirir, você vai entender o porquê de tantas brigas com apenas 1 ano de namoro, né? Muita intimidade acaba trazendo como consequência isso. Os casais hoje em dia têm tanta intimidade que acaba se sentindo no direito de brigar tanto. Então, assim, reveja os seus conceitos, veja que linha que está seguindo o seu namoro. Está sendo um namoro mesmo, está sendo quase um casamento, porque é o que a gente está vendo hoje em dia. As pessoas já começam um namoro e já tem relação sexual, já dorme junto, então já se trata de uma forma indevida para aquele momento e não tem a prioridade que é conhecer. Então, você não está tendo essa prioridade, colocando como prioridade conhecer o seu namorado e ele conhecer você. Vocês estão priorizando outras coisas. Então, eu acredito que isso é a raiz de todo esse problema. E eu vejo também que as brigas falam muito sobre quem você é, né? Se vocês estão sempre brigando por... você gosta de uma coisa, ele gosta de outra. Você não aceita certas coisas, ele não aceita certas outras coisas. Aquilo fala muito daquela pessoa. E, às vezes, a impressão que dá, Renato, é que as pessoas querem consertar uma coisa que não tem conserto, né? Porque vocês já mostraram para o outro que vocês têm dificuldades, têm pensamentos diferentes, vocês não cedem, não querem ceder, vocês têm personalidades diferentes e vocês não querem sacrificar pelo relacionamento. Isso está bem claro, porque vocês vivem brigando. Aí você quer uma mágica de nós aqui para resolver esses problemas. Não tem como. Não dá para você resolver esses problemas. Você tem que ver que talvez
A solução é sair desse relacionamento. Nem você está pronta para um relacionamento, nem ele está. Ou às vezes você está, ele não está. Mas já deu para ver em um ano que vocês, sabe, que não tem futuro. Eu daria uma dica extra para a nossa aluna, que se você precisa de aconselhamento de casal durante o namoro, então é porque não é para continuar nesse namoro. Pois é, porque as pessoas elas querem consertar. O namoro, gente, presta atenção. Vem aqui mais um pouquinho mais perto, câmera. Vem aqui um pouquinho mais perto. Deixa eu falar com você aqui. Presta atenção. O namoro não é um casamento, tá? O namoro é uma fase em que você está conhecendo a outra pessoa para ver se tem futuro, se há futuro com ela. Tá? E que você está mostrando o seu melhor lado. Exatamente. Quer dizer, se só dá briga enquanto você está mostrando o seu melhor lado, você está tentando conquistar, então o que você espera que vai ser o casamento? Então já está aí mostrando que algo está seriamente errado nesse relacionamento. Das duas, uma. Ou você separa, ou você termina esse relacionamento, ou vocês dois têm que buscar ajuda urgente. Se quiser salvar, resgatar alguma coisa desse relacionamento, vocês precisam de ajuda urgente, os dois. Aí você pode fazer como muitos alunos inteligentes têm feito. Você pode condicionar a continuação desse relacionamento à participação das palestras na Terapia do Amor. Porque aí sim, você terá uma esperança de que ele quer salvar a relação, ele quer mudar pela relação e você também. Agora, sem ajuda, não vai dar certo, porque é um ano e vocês não se acertam. E é namoro. Nós não estamos falando aqui com duas pessoas casadas. Se fosse o caso, nós estaríamos dando outro conselho. Mas você não precisa, né, sacrificar tanto, né? Porque quando você está casado, você tem que lutar. Aí é uma outra... Mas é uma dificuldade imensa. Então, já que você não está casada, você pode sair. Se retira. Essa é a minha dica. Vamos à pergunta do Gabriel. Fui casado por 4 anos. Na primeira vez que nos separamos, consegui fazer com que ela voltasse para mim. Nos separamos pela segunda vez e agora ela não quer voltar. Sinto muito a falta dela. O que faço? Quero a minha esposa de volta. Então, Bianca, ele separou 2 vezes já da esposa, né? Dessa vez a esposa não quer a volta, mas ele quer. Ele não diz onde ele errou, né? Mas tá bem claro, Renato, porque ele falou que ele fez ela voltar. Ele falou, consegui que ela voltasse para mim. Então, quer dizer, como ele conseguiu? Com certeza ele deve ter errado, deve ter pisado na bola, ele conseguiu convencer a ela de que dessa vez ia ser diferente. Ele conseguiu fazer o marketing pessoal dele, melhorar, né? Ele melhorou a barra, limpou a barra ali para convencer ela de voltar. Então, se houve a separação de novo, Gabriel, é porque você com certeza pisou na bola de novo. Porque sua esposa, ela não ia do nada, assim, olha, vamos separar já que tá tudo bem. Então, assim, reveja onde você está errando e mude de verdade, sabe? Não queira convencer a ela, não queira convencer ela a voltar para você. Queira ser uma pessoa melhor. Você tá querendo ser uma pessoa melhor, independente de ter uma esposa do seu lado ou não? Isso faz toda a diferença, Renato, pro relacionamento. Eu, ou estando sozinha, ou estando acompanhada, eu tenho a obrigação de ser um ser humano decente, de ser fiel, de ter uma boa conduta, de ter um bom caráter. Então, não condicione isso, a melhora sua como ser humano, a ter a sua esposa do seu lado ou não. Essa é a minha dica para você. Melhore, estando ela com você ou não. Mude como pessoa. Parece, Victor, que a esposa dele cansou. E muitos homens não se dão conta de que, às vezes, não dá para recuperar o relacionamento depois de ele ter machucado tanto a mulher. Chega um momento que a mulher não acredita mais. Ela, sabe de uma coisa, eu não preciso disso. Eu não sei se é o caso dela. Mas ele tem que ter essa consciência que às vezes o homem, ele erra com a mulher e tudo que ele faz é, me perdoa, meu amor, tô arrependido, vai ser tudo diferente daqui pra frente, volta pra mim, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Ele acha que só isso é o suficiente para resgatar o casamento. Normalmente o homem, ele é acostumado a simplesmente pedir desculpas e receber de volta ali. Quando então a mulher realmente ela toma decisão, ele não aceita. Muitos homens sem mínimo juízo e perdem a cabeça até para agressões, e outras coisas, matar, etc. Né? Correr atrás a ponto de sentir-se dono, porque ele não aceita. O homem ele tem essa característica de não aceitar perder.
Ele nunca aceita perder, ele sempre venceu, no sentido de, desde criança, o homem, ele é competitivo, ele sempre quis ganhar, seja no futebol, seja no videogame, que for, e sempre talvez teve tudo na mão, porque o homem normalmente é servido pela mãe, irmã, seja quem for, e agora dentro do casamento ele não entende o que a Bianca disse, que parte dele, se por 2 vezes houve a separação, significa nítido que o problema que fez pela primeira vez separar não foi resolvido. Não foi resolvido. E agora ele, mais uma vez, com a força do braço, se humilhando, ou com as técnicas dele lá, com as promessas dele, ele está indo pelo caminho errado. O amigo, você está indo pelo caminho errado. O fato é, como já foi dito, você precisa de rever os seus conceitos. Afinal, para ela aceitar ele de volta, ele precisa de ser um novo homem. Aquele, ela não quer mais, definitivamente. E é capaz do Gabriel não tê-la de volta, né? Essa é uma possibilidade, porque o homem, ou a pessoa que erra no relacionamento, ela tem que saber que essa pode ser uma das consequências, você perder aquele relacionamento. Pode ser que você nunca mais consiga essa pessoa de volta. Mas o que você vai fazer a respeito de você, do futuro, do seu futuro, agora, a partir de hoje, sabe, olhando para lá, para frente, o que você vai fazer? Então, veja para você mudar, para você não errar mais desse jeito que você errou nesse relacionamento. Talvez ela queira voltar, talvez não, mas você trabalhando numa mudança que não acontece em uma semana, né? Não acontece em um mês, uma mudança... uma transformação demora um pouquinho mais. Às vezes você quer muito mudar, você quer muito recuperar o amor perdido, mas você não sabe como mudar. Você quer, mas você não sabe como ou não consegue mudar. É aí que você vê agora, por exemplo, a história do Douglas e da Leandra. Preste atenção na história deste casal. Como eles chegaram, como estava a situação deles, e como que a mudança foi tanta em tão pouco tempo com a nossa ajuda nas palestras. Preste atenção. Chegamos com um casamento de enfeite, porque a gente tinha acabado de descobrir traição dos 2 lados. Era um casamento que era de fachada. Todo mundo que me conhecia achava que era maravilhoso. Então a gente vivia rindo, ia para um lado, ia para o outro, saía muito. Mas assim que as pessoas saíam, a gente entrava para dentro do quarto. Então, aí que a realidade voltava à tona. Entre os dois tinha muita mentira, tanto dele para mim, quanto de mim para ele. Tudo que nós falávamos é mentira. Né? Acho que não tinha nenhuma verdade de quando nós nos casamos até quando chegamos na palestra. Nós chegamos quando estava perto da 21, As Verdades para o Amor. Né? E aquilo me tocou muito e eu fiquei pensando... E eu falei, nossa, o que eu faço agora? O que eu faço? Falei a verdade para ele. Contei toda a verdade, tudo que eu tinha feito de errado. E conforme eu falava o que eu tinha feito de errado, ele também dizia o que tinha feito de errado. Foi o dia da verdade. Então, ela falava e eu rebatia. Então, ela falava uma coisa e eu falava outra. Então, era cada um sentado na ponta do sofá e era um soco em cada um, né? Então, e eram umas verdades que a gente não queria ouvir, né? Umas verdades que eu não queria dizer e nem queria ouvir dele. Mas quando eu ouvi aqui que tinha que ter verdade, isso para mim foi um início, assim, né? Começaram a se limpar. Exatamente. E daí tudo começou a surgir. Então a gente começou a prestar atenção em todas as lições que era passada, todos os exemplos. Então, determinado exemplo eu falava, esse é seu. E outros, ela só me cutucava aí, tá vendo? Tá vendo? Então, tá vendo como eu estava te falando? Aí... Isso é quando eu não só olhava e só pensava, esse é só seu, né? O tempo todo, esse é só seu. Mas, na verdade, foi bom para os dois. Sim. Ele chegava em casa, eu estava largada dentro de casa, no sofá, minha casa uma bagunça. Tudo dele bagunçado, eu não cuidava dele, né? Eu não colocava ele acima de todos. Pelo contrário, todos vinham acima dele. E eu fui aprendendo aqui na palestra que não, eu tinha que cuidar dele, né, das coisas dele, da nossa vida e depois pensar nos outros. Eu aprendi a cuidar dela, olhar para ela de outra forma e valorizar ela, porque da mesma forma que eu era o último, para mim ela era a última. Então, qualquer um poderia gritar com ela, berrar com ela, mas ela não poderia nem ao menos se defender. Porque para mim todos estavam certos e ela estava errada.
Eu olho para ele e não lembro daquela fase. Não é isso que vem na minha cabeça. Eu confio nele, ele pode chegar tarde, ele pode passar a noite, ele fala, amor, estou ocupado, que eu confio nele. Hoje ele chega em casa, eu recebo ele com um abraço, com um beijo, ele vem falar comigo, a gente senta, conversa, nós trabalhamos juntos, mas a gente toma café, almoça, chega em casa, continuamos juntos, vamos dormir juntos. Antes a gente pensava que era casado. Hoje eu sei o que é uma vida de casado, porque é totalmente diferente. Antes eu só bati a cabeça. Hoje eu acordo, olho para ele e falo, nossa, eu amo ele hoje mais do que eu amava ontem. Eu amava ontem. Você conhece os inimigos do amor? Saiba que eles lutam todos os dias contra a sua felicidade. Traição, inveja, ciúmes, interferência de terceiros, o ex. São inúmeros os inimigos do amor e do relacionamento, e você pode estar perdendo a grande chance de ser feliz por lutar de forma errada. Aprenda a vencer os adversários do amor e tudo que atrapalha a sua realização amorosa. Terapia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Eu gostaria que você prestasse atenção neste papel aqui. Dá um close no papel, por favor. Você vai pegar uma folha de papel como esta e vai escrever aqui no topo do papel, no topo da folha, você vai escrever aqui, inimigos do meu relacionamento, ou inimigos da minha vida amorosa, se você não está em um relacionamento. E você que está em um relacionamento, primeiro vou falar com você. Quais os inimigos do relacionamento? Quais os perigos, os ataques que você está sofrendo no seu relacionamento? Muitas pessoas, Cristiane, têm outras pessoas como inimigas da relação. Há um parente que está sempre metendo a colher no relacionamento, né? Há um ex que é o fantasma da relação. Ou uma colega lá no trabalho que fica dando em cima do marido, um colega que dá em cima da esposa. Então, até pessoas desconhecidas, aliás, conhecidas até, mas que você nem sabe, que são inimigas também, porque existe a inveja, né? Muitas pessoas hoje têm muita inveja de quem está num relacionamento. E às vezes a inveja pega. Muitas pessoas sofrem com a inveja de outras pessoas. O que os outros desejam contra ela acaba acontecendo. Por exemplo, talvez você tenha alguém na sua vida que nunca acreditou no seu casamento. Alguém no seu círculo social que sempre disse, não vai dar certo, não dou um ano, não dou um ano para eles. Alguém que sempre jogou praga para você na sua relação. E querendo ou não, você acreditando ou não, o pior é que está acontecendo. O pior é que vocês estão vivendo uma crise. Então, você vai escrever na folha de papel o nome desta pessoa que tem sido uma interferência negativa no seu relacionamento. Escreva o nome desta pessoa que tem sido um inimigo, uma inimiga do seu relacionamento. E talvez não só pessoas, mas Victor e Bianca, muitas coisas hoje são inimigos do relacionamento, que as pessoas precisam identificar e lutar, fazer frente a esses inimigos, senão esses inimigos irão destruir o relacionamento delas. E um dos principais, o principal atualmente, são as redes sociais, mal utilizadas, as pessoas ali as estatísticas estão aí, né? Que as pessoas estão traindo, é a ferramenta principal, o meio principal de início de traição, são as redes sociais. E aí entra toda essa questão do próprio WhatsApp, que está ali para as pessoas descobrindo a traição dentro desses aplicativos.
E são coisas como essas que atrapalham bastante, são inimigos. E eu estava analisando aqui no nosso Instagram, a gente perguntou justamente para as pessoas isso, qual tem sido os inimigos no relacionamento. E muitas pessoas falaram isso, a indiferença da outra pessoa. Parece que eu sou invisível. Quer dizer, a pessoa está ali, ela tem uma pessoa supostamente do lado dela, mas ela se sente sozinha. Né? Tem que dividir com rede social, ou com videogames e muitas outras coisas que as pessoas reclamam. Uma coisa também que aparentemente, aqui de fato é uma coisa boa, mas que também é mal utilizado por muitos, é o próprio trabalho. O tempo de trabalho, as pessoas que estão ali, como já foi citado, as pessoas, mas o próprio trabalho, a pessoa pega o trabalho que é para sustento da família, só que pega todo o tempo gastando naquilo ali. E esquece, se torna o inimigo do relacionamento. Então, você vai, novamente, eu queria que você prestasse atenção, você vai escrever em uma folha de papel como esta, você vai pegar na sua casa este papel e vai escrever aqui, inimigos do meu relacionamento, inimigos da minha vida amorosa. Você tem, por exemplo, como um grande inimigo da sua vida amorosa, a timidez. Você é uma pessoa tímida, você, quando gosta de alguém, você fica ensaiando, pensando como você vai chegar naquela pessoa, mas aí com medo de receber um não, aí você demora tanto tempo que aquela pessoa se interessa por outra. Ou outro vem na sua frente e começa um relacionamento com aquela pessoa. Você está até hoje lembrando de um amor perdido lá atrás. Então você vai escrever aqui quais são os inimigos da sua vida amorosa, os inimigos do seu relacionamento. Escreva aqui no papel. E nesta quinta-feira você vai trazer na palestra da Terapia do Amor, porque nós vamos mostrar para você, equipar você para vencer este inimigo, estes inimigos da sua vida amorosa. Se você vai escrever nomes de pessoas, se o caso é que você tem pessoas que interferem na sua vida amorosa, nós não vamos ensinar você a prejudicar, a que algo mal aconteça com essas pessoas. Não, simplesmente nós vamos mostrar a você como afastar essas pessoas para que elas mudem o foco delas, esqueçam que você existe. Aquela amante esqueça do seu marido, mude o foco dela para outras coisas. Como isso vai acontecer? Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, na palestra da Terapia do Amor. Cristiane e eu vamos estar aí neste endereço, na Celso Garcia 605, no Brás, aqui no Templo de Salomão, onde acontece a Terapia do Amor. E a terapia acontece em todo o Brasil, em mais de 500 localidades em todo o território nacional. Você pode acessar agora o site terapiadoamor.tv para escolher o endereço mais próximo a você. Mas não se esqueça, traga esta folha com você dos inimigos do seu relacionamento. Isso será muito importante, que nós vamos mostrar para as pessoas como superar isso. E nós temos até os 10 principais inimigos, né, que a pessoa pode já analisando se tem alguns desses. Olha só, o inimigo do amor que aparentemente acabou, o desprezo, a rejeição, vocês não conseguem se comunicar através do diálogo, gênios diferentes, vocês se amam, mas você ama, mas não é correspondida, frieza sexual, ciúme, brigas constantes, falta de atenção e a maior de todas, a traição. É uma das maiores. Então, são inimigos do relacionamento que você vai vencer e nós vamos ajudá-lo a vencer, a superar na palestra desta quinta-feira. Bom, obrigado, Victor, obrigado, Bianca. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television. Muitas pessoas, quando veem cenas de casais felizes pelas ruas, desconfiam de que pode ser verdade. As decepções amorosas geram traumas que deixam as pessoas inseguras. E aqui na Terapia do Amor, casais e solteiros aprenderam a mudar essa infeliz realidade. Eu já tive traumas de relacionamentos passados, eu já, tinha desistido, sabe? Eu não quero arrumar ninguém, eu vou acabar sofrendo.
todo mundo é igual. Eu criava esperança e me decepcionava, sempre. Eu achava que era dono da razão em tudo. Eu achava que eu sendo orgulhoso, eu vou ser melhor e ela vai gostar mais de mim eu sendo orgulhoso. Quando a gente assumiu um namoro, eu tinha esperança, mas tinha insegurança. A gente discutia muito e ele tinha ciúmes demais, e a gente brigava muito e ele queria terminar comigo. Aí eu chorava e sempre assim. Muitas mulheres, para se protegerem dos homens, de quebrar o coração delas, elas colocam essa barreira mesmo. Elas se fazem essa fortaleza, só que querendo se proteger, mas ao mesmo tempo elas estão se isolando dentro da própria barreira. Quer dizer, você tá protegida, mas você vai ter que ficar sozinha para o resto da sua vida, porque os relacionamentos não vão conseguir ficar muito tempo. As pessoas até entram em relacionamentos, elas até que se casam, mas elas não ficam casadas, elas não ficam com uma pessoa. O relacionamento não dura, porque não aguenta. Vivemos em pé de guerra, né? E agora a gente, super amigos, a gente, além de tudo, nós somos amigos. Temos muita briga, muita discussão, a gente está aprendendo cada aula, né? Conheci a palestra, eu entrei assim com uma pessoa frustrada. Eu saí de 2 relacionamentos que não deram certo. Casei ainda com 18 anos, né? Ainda muito inexperiente. Casei, tive minhas 2 filhas. Só que era um relacionamento assim, uma pessoa que não era família. Ele não queria uma família. Eu buscava uma família, ele não queria uma família. Havia agressões verbais, físicas, né? Aí eu falei, não dá certo, desse jeito não dá. Saí do relacionamento, me separei. Depois de algum tempo, Maria entrou em outro relacionamento, acreditando que também daria certo. Mas aí essa pessoa também, namorei 2 anos, a pessoa era muito boazinha e tal, mas depois que eu fui viver junto, já não casei mais, não quis casar mais, porque na minha cabeça, casamento já não fazia mais parte do meu dicionário, porque era algo que eu fiz tudo certinho lá atrás e não deu certo. Então agora eu vou juntar e tá ótimo. Né? Aí eu juntei, quando eu fui para dentro de casa, aí começou. Muito ciúme, insuportável, separei. Eu aprendi, em primeiro lugar, me curar, né? Me conhecer. A partir do momento que eu me conheci, eu falei, não, agora eu sei onde eu tenho que mudar. Me tornei mais seletiva, né? Observar mais, né, a pessoa antes de me aproximar ou deixar se aproximar de mim. As lições que as pessoas aprendem na terapia do amor possuem um grande valor para as suas vidas. A Norma, por exemplo, chegou até a pensar em suicídio antes de frequentar as palestras. Antes de chegar na terapia do amor, eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Eu tinha desejo de suicídio. Por muitas das vezes eu tomei remédios para poder me matar. Saí de casa com desejo de me atirar na frente do metrô. Todos os dias eu acordava com o pensamento de tirar minha vida. E todo esse sofrimento foi gerado pelo relacionamento agressivo em que ela vivia. Ele era muito agressivo, ele bebia. Ele me maltratava e assim, o que mais me doía mesmo era o desprezo. Eu tenho 30 anos de casada, eu posso dizer que eu sofri 25 anos. Só depois dos 25 anos que eu ouvi falar sobre terapia do amor e aí eu comecei a frequentar. Eu ouvi na palestra que eu podia me valorizar, que eu podia ser uma pessoa melhor, que eu tinha capacidade, né, que eu podia ser diferente e eu acreditei. O passado, ele nos serve de referência, mas ele não pode ser a nossa residência. Você visita o passado, você olha para o passado, você aprende do passado, mas você não pode ficar morando lá. O passado é uma péssima residência, mas é uma ótima referência para você formular o seu presente e o seu futuro. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu sou otimista, hoje eu gosto de mim mesmo, hoje eu quero passear, eu quero conhecer o mundo. Hoje eu quero descobrir coisas novas. Hoje eu não penso mais em morrer. Hoje eu tenho o prazer de viver. Hoje eu quero mais é viver. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv.